Vamos seguir falando aqui sobre obstáculos da liderança mapeados pela Brené Brown no livro A Coragem para Liderar. O segundo obstáculo que eu quero trazer para vocês é que a gente gasta um grande tempo, um tempo excessivo gerenciando comportamentos problemáticos. E aí tu vai pensar, mas a gente precisa lidar com esses comportamentos problemáticos. Mas talvez o que a gente está focando e perdendo tempo é na forma como a gente está tratando esses comportamentos. Muitas vezes a gente tem colaboradores com atuações que não são coerentes, erros, falhas, processos que não estão dando resultado, e o que a gente faz é ter uma conversa vaga com esse profissional de que não tá legal, não está bom, que ele precisa melhorar, mas a gente não trata com clareza do como ele deve fazer isso. E sim, muitas vezes a gente vai precisar se envolver nessa estrutura, na construção dessa estrutura, para que esse profissional enxergue o que precisa ser feito e tenha clareza de quais são os passos a seguir. Muitas vezes falta maturidade, falta entendimento, até compreensão. E a gente tá lá achando que não tá funcionando, mas não sabe como fazer, mas eu já falei, eu já chamei atenção, e a gente acaba, como líder, até se protegendo um pouco disso e não entrando tanto no detalhe. Mas muitas vezes a gente vai ter que pegar pela mão e orientar com mais propriedade esse profissional. Trazer estrutura e clareza vai ajudar ele a entender os combinados. É como se ele não compreendesse as regras do jogo, e a partir deste momento ele vai ter clareza. Como é que um jogador joga sem saber as regras do jogo? É esse o tom. E aí entra um movimento de ensinar, de multiplicar, né? De fazer gestão do conhecimento da tua área. E aí sim é importante conseguir clarificar. Muitas vezes delegar isso a um colaborador mais maduro, sim, mas acompanhar, estar ali perto para saber se essa pessoa está compreendendo. E eu sempre gosto de dizer que a gente precisa fazer bons combinados, né? Uma liderança que tem efetividade, ela faz bons acordos. E esse é o tom. Tem um comportamento ou um resultado que não está sendo assertivo, a gente vai precisar ajustar, a gente já vai fazer as combinações de o que a gente espera daquele colaborador. E dentro dessas combinações precisa ter limites, precisa ter clareza de quais são os passos, o que eu espero de ti, em quanto tempo e qual é o resultado que eu espero lá no final. A partir disso, a gente vai ter muito mais chance de ser assertivo nesta conversa e não vai ficar perdendo tempo gerenciando esses comportamentos problemáticos sem ter um resultado de mudança. O que acontece muito é a gente perder muito tempo focado nesses comportamentos que estão dando errado e negligencia o restante da equipe que está lá fazendo o melhor que pode no seu trabalho. Muitas vezes a gente perde talentos por causa disso, porque a gente está dando tanta atenção para essas pequenas falhas e não resolvendo elas, esse é o ponto, e a gente esquece de valorizar comportamentos positivos, elogiar aqueles que estão indo bem, para que a gente fortaleça esse time e traga a autonomia, o protagonismo para o jogo, para a tua área e faça acontecer de verdade na tua gestão. Então, pessoal, pensem bem hoje no time de vocês, olhando o tempo que vocês dedicam na gestão das pessoas desse grupo, o que vocês mais fazem? Faz essa análise assim, o que eu mais faço hoje? Eu mais chamo atenção? Eu mais elogio? Quais são os pontos de elogio? E naqueles que eu preciso de ajustes técnicos, processuais, de assertividade por resultado, o que eu posso fazer como gestor, como líder, para clarificar para este profissional o que precisa ser feito? Talvez ele ainda não entendeu o que é esperado dele, ele não tem clareza do resultado esperado. E este é um dos pontos principais de falha de gestão, a gente não acompanhar. Fazer o acordo, fazer o combinado, dar o limite, acompanhar e aí valorizar o resultado no final. Se ele vier, se ele acontecer, demonstrar que é isso que tu esperava. Dessa forma, tu vai perpetuar comportamentos de evolução e desenvolvimento, vai dar oportunidade para esse profissional e para a equipe crescer e se desenvolver e vai construir um ambiente educativo, de desenvolvimento. E é tudo que a gente espera de uma gestão e, consequentemente, de grandes resultados. Então, pensa a respeito, faz essa análise do teu time e das tuas atitudes como liderança para ver se tu tá lidando com este grande obstáculo do teu dia a dia.